Só vive promessas quem cumpre princípios, e eu sou a prova viva disso. Eu era improvável. As pessoas, ao olharem para mim, não me davam muita coisa, porque eu sempre fui a queridinha do papai, meu pai sempre fez tudo por mim. Com 18 anos ele me deu um carro, então as pessoas olhavam para mim e me achavam a patricinha, a que tinha tudo fácil. Por mais que eu comecei a trabalhar com 14 anos, sempre gostei de trabalhar, sempre trabalhei muito e fiz farmácia. Nessa época eu me distanciei de Deus, né? Eu sou convertida desde os meus 12 anos e me batizei com 14 anos. E logo depois eu me afastei, depois com 18 anos eu me afastei de Deus. Só que nesse tempo da minha conversão, até eu me afastar de Deus, eu vivi muita coisa com Deus. Eu vivi muita coisa com Deus. E muita coisa mesmo, gente. Para mim é até emocionante falar disso. Só que faculdade, namoro, acabou que eu me afastei do Senhor. Mas eu sempre fiquei incomodada pelo Espírito Santo com isso. Sempre. Nunca ficava em paz. Eu sabia o lugar que eu tinha que voltar. Bom, enfim, passou-se o tempo, eu não conseguia voltar. Tentei por inúmeras vezes voltar para a igreja, voltar para Deus, assim, eu não conseguia. E até que um dia eu comecei a me aproximar novamente de Deus. Eu me formei em farmácia e foi um momento muito difícil da minha família. Meu pai estava passando por situações financeiras bem difíceis e eu comecei a trabalhar numa farmácia. Fiquei lá por 7 anos e lá eu exerci muito essa questão de servir com o meu melhor. Que eu sempre acreditei nisso, que independente do que você faça, independente se você ainda não está no cargo que você quer, independente se você ainda não está exercendo o que você quer, você tem que servir com o seu melhor. Colossenses 3:23 fala: tudo o que fizerdes, faça de todo o teu coração, como para o Senhor e não para homens. E eu sempre vivi esse princípio. E eu sempre também vivi outro princípio, que é o de honrar pai e mãe. Eu acredito muito no princípio de honra pai e mãe. Deus nos honra quando a gente honra pai e mãe, né? E, bom, eu fiquei por 7 anos nessa empresa, nunca tive vontade de ter a minha própria empresa, até que nesse meio tempo a gente passou por um problema muito grande na minha família, né, com o meu pai, e eu tive que assumir as rédeas da minha casa. Com apenas 24, 25 anos, eu tive que assumir as rédeas da minha casa financeiramente, eu tive que me tornar o homem da casa. Dizem que a águia, num certo período com o filhote, arremessa o filhote, leva lá pro alto o filhote e arremessa ele do ninho. Eu falo que meu pai não me arremessou, ele me chutou do ninho. E eu tive que me virar nos 30. Só que eu falo uma coisa, Deus nunca me deixou faltar nada. Até nos momentos que eu achava que não ia dar. Porque nessa época eu não tinha uma casa própria, eu morava de aluguel, eu não tinha um carro para andar. Eu não tinha nada, gente. Teve momentos de eu achar que ia faltar, de eu achar que não ia dar. Mas Deus nunca deixou faltar. Eu fiquei por 7 anos nessa empresa, servindo com o meu melhor, liderava mais de 100 pessoas na equipe e amava o que eu fazia, servia muito com o meu melhor, a empresa super cresceu. E até que um dia começou a brotar no meu coração a vontade de ter a minha farmácia, a minha empresa, né? Só que eu falava assim pra Deus, e foi do nada isso, porque até então eu não tinha esse desejo. Isso é muito louco quando eu falo. Eu falo que a história da Personalize é até difícil eu contar, porque aos olhos dos homens é louco, né? É improvável, mas eu sou o improvável de Deus. Eu sou muito improvável. Tem hora que eu olho pra trás, pra minha jornada, e nem eu acredito que eu cheguei até aqui. Sozinha, desamparada nesse momento, era eu e minha mãe, né? E nem eu acredito que eu cheguei até aqui. Mas eu nunca tive preguiça, né? E eu sempre tentei levar ao máximo os princípios de Deus, por mais que eu ainda estava meio afastada de Deus. Até as pessoas falavam pra mim: Aline, você não tem vontade de ter sua empresa? Eu falava: não tenho, porque eu amo onde eu tô, eu amava onde eu tava, eu dava realmente o meu melhor, eu cuidava como se fosse meu. Mas começou a me despertar esse desejo em 2018. E aí começou a acontecer certas coisas lá dentro que nunca tinha acontecido. E aí eu peguei e falei: acho que agora é a hora. Só que eu não queria errar, eu não queria fazer nada sem o direcionamento de Deus. E aí foi quando, mesmo afastada de Deus, uma amiga minha me convidou para ir numa igreja. E foi na congregação que eu nunca tinha ido. E eu fui. Cheguei lá, eu lembro como se fosse hoje. Chegou eu e minha mãe e eu fui o caminho todo pedindo. Foi em março de 2018. Eu fui pedindo para Deus: fala comigo. Me dá a resposta, se eu vou ou se eu fico. Porque se Deus me mandasse ficar, eu ficaria. Mas eu queria um direcionamento de Deus. Até mesmo porque, gente, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada para eu ir sozinha, né? Eu tava na dependência de Deus mesmo. E eu falo que Deus sempre age no momento que a gente tá na dependência dele. Que não tem pra onde a gente correr, não tem pra onde a gente fugir. E aí, eu cheguei nessa igreja, era uma igreja muito pequenininha, muito simples.
tinha assim umas 20 mulheres, uns 20 homens. E eu e minha mãe eram as únicas que estavam sem o véu. E eu sentei lá e o ancião começou a palavra assim. Essa palavra, me desculpe os de casa, mas essa palavra hoje é para uma visita. Eu lembro até hoje que eu olhei para minha mãe, olhei para todo mundo, só tava nós duas sem o véu. E aí ele começou assim, Deus tá te mandando ir. Deus tá te mandando ir. Vai ser grande, vai ser lindo, vai ser alto, vai ser muito maior do que você imagina. Agora Deus não vai te cobrar nada, mas vai chegar a hora que Deus vai te cobrar. Mas agora Ele só tá te mandando ir. Só vai e obedeça. Vai ter cães latindo, mas não dê ouvidos, porque Deus vai estar te sustentando e Deus vai fazer. E falou mais algumas coisas que eu não me lembro agora. Eu chorei, fui embora. Eu lembro que no caminho eu falei assim pra Deus, tá bom, vai ser grande, vai ser alto, vai ser lindo, mas e como? Né? Como vai ser? Porque eu não tinha mesmo. E eu lembro que as coisas foram acontecendo. Isso foi mais ou menos em março. Junho, julho, eu comecei a conversar com um amigo. E ele falou assim pra mim, Aline, eu desabafei com ele falando que eu queria, mas eu não sabia como. Ele me apresentou uma pessoa. E essa pessoa falou pra mim que queria empreender, ele tinha um outro negócio, mas ele queria um negócio que proporcionasse saúde, vida pras pessoas. E aí eu falei, eu preciso de tanto. Ele falou assim, nessa nossa segunda conversa, diante de Deus, ele falou assim pra mim, tá. E era um tanto grande. Segunda vez que esse homem estava me vendo. Ele falou assim, tá bom, eu te dou, a gente entra de sócio, você trabalha e depois... Eu falei, tá bom. Eu não tinha escolha, eu não tinha saída, né? Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí eu lembro que em setembro de 2018 eu pedi minha demissão na empresa que eu trabalhava. Em outubro eu aluguei o prédio da Personalize. Eu lembro do dia que eu cheguei no prédio da Personalize. Na hora que eu olhei, lá tem 6 metros de altura o pé direito. Na hora que eu olhei, lá foi o segundo prédio que eu visitei para alugar. Na hora que eu olhei, eu falei, é aqui. Porque era alto, era lindo, era grande. Eu falei, é aqui. E eu não tinha dúvida que era ali. Eu cheguei, eu lembro que eu entrei já lá no primeiro dia, falando, aqui vai ser o laboratório, aqui vai ser isso, aqui vai pesar. Eu sabia onde ia ser tudo na minha cabeça. Por mais que não tinha nada, eu sabia onde ia ser tudo. E, gente... Em maio de 2019 eu inaugurei a Personalize. E nesse meio tempo, que eu falo, foram 9 meses entre começar a reforma e a Personalize inaugurar. Foi 9 meses de uma gestação, né? E foi os 9 meses que eu voltei para Deus. Né? Voltei a fazer meu devocional, me apeguei muito em Deus, porque também foi um período difícil, foi um período de deserto, onde eu tive que pedir demissão, reduzir meu custo de vida e tudo mais. E foi um período que me aproximei demais de Deus. Foi quando eu comecei a fazer meu devocional. E eu comecei a ver a importância do devocional na minha vida. Eu lembro que eu fazia devocional, não tinha nem sacada meu pé, era só uma janela. E lá nascia o sol. E eu fazia meu devocional ali, no braço do sofá, olhando para aquela janela. E ali eu voltei a me aproximar de Deus. Né? E comecei novamente a cumprir princípios e viver as promessas do Senhor. E desde então minha vida tem sido milagre atrás de milagre. Né? Logo eu conheci o Gustavo, que é meu esposo hoje, logo depois, um mês depois que eu inaugurei a Personalize, nós começamos a namorar, 2 meses depois. E a transformação do Gustavo também foi outro milagre na minha vida, né? E com a transformação dele, a entrega dele para Jesus, nós dois nos voltamos muito para Deus. E logo depois veio a bênção da Helena, que eu esperei por mais de 1 ano para a Helena chegar na minha vida. Então, assim, hoje eu tenho vivido as promessas de Deus na minha vida, muito além do que eu pude imaginar ou sonhar um dia. Nunca imaginei na minha vida viver o que eu vivo hoje. Tenho desafios? Tenho. Tenho problemas? Lógico que eu tenho. Só que eu tenho um Deus que eu sei que nunca me desampara, que nunca me deixa. A única coisa que eu tenho certeza é que eu tenho que continuar colocando Ele como primeiro na minha vida. Por isso, essa necessidade de falar para vocês da importância do primeiro no seu dia ser Deus. Que a partir do momento que Ele vê o nosso coração humilde e a nossa intenção em colocar Ele como primeiro no nosso dia, todas as outras coisas vos são acrescentadas. E eu sou a prova disso. Eu estou orando por você.